Deltan, né? Rauli. É Rauli de Harley Davidson ou de Cometa Rauli? Não tem essa sonora? É Rauli, tem, nós vamos pôr. Eu quero saber se Rauli é de Cometa Rauli ou de Harley Davidson. Qual dos dois será? Bom, ele foi até o Congresso, né? O Rauli, o Luiz Carlos Rauli, né? Aí ele foi lá para o Congresso e o pessoal da Folha de São Paulo, né? Gravou uma conversa muito importante para os rumos do país, hein? Vejam só vocês. Estou de volta, né? Eu peço permissão para voltar ao nosso trabalho. Meu ídolo, meu querido amigo, tive a honra de conviver contigo. Estou aqui de volta. Conto com a tua iluminação. Salve, doutor Ulisses Guimarães. Bom, você veja aí, conversando com a estátua do Ulisses Guimarães, né? E acho que a estátua respondeu também. Porque dizer que ele foi ao Rio de Janeiro contando com a sua, não, ele acenou. Melhor contando com a sua iluminação, ou seja, a lanterna. Ele tá com alguma... a lanterna, não é contando com a sua luz, com a sua... Coitado do Ulisses. Encontraram ele recitando com o Carlos Drummond de Andrade lá em Copacabana. E disse que periga se ele for para Búzios, ele assediar a estátua da Brigitte Bardot. Né? E o Rauli, né, que ele era oposição ao governo Lula, já chegou acenando não só ao Ulisses, mas também, né, ao governo Lula, ao jornal O Estado de São Paulo. Ele disse que, apesar de se identificar como adversário do PT, tem muitos pontos de convergência com a sigla e o presidente. O deputado afirmou ainda que não fará oposição enfática, mas criará pontes, além de ser favorável a um Estado forte, atuante e moderno, talvez cheio de status. E aí, gente, o que vocês acharam dessa cena? Eu acho bem feito pro eleitor. Acho bem feito pro eleitor. Cara, o brasileiro tem que começar a aprender a votar. Começa a votar em quem você sabe que não vai mudar de lado. Começa a estudar um pouco antes de votar. Porque o que a gente vê de senador, eu digo a grande maioria, se diz de direita, mas não é de direita, na verdade. Não faz nada a favor da direita, não faz nada a favor do conservadorismo. Deputados, eu ainda vejo alguns. Juro, eu vejo alguns que se dedicam, que tentam bater contra o sistema, que tentam resistir, que não aceitam pagamento de recursos para mudar de voto. Agora, não temos uma direita. Esse cidadão aí que conversa com Ulisses, com a estátua do Ulisses Guimarães, ele é uma prova de que a direita, se deixar, vai morrer. Porque quem é de direita tem que seguir os princípios da direita, os princípios conservadores. E não adianta você votar sem saber, porque alguém te falou que essa pessoa é de direita. Tem que acompanhar a situação da pessoa, porque nós estamos entregues. É verdade, a direita está entregue. Mas no ele não Senado, é de direita. então... Não, mas ele diz... Não, olhando a imagem, você vê que ele está à esquerda do Ulisses Guimarães. Então você bem não pode ser de direita. Mas Capês, eu juro, o povo precisa começar a cobrar dos políticos. Porque é muito fácil você mostrar indignação em rede social. Isso eu faço. Não, mas no caso, isso eu faço. Eu não sou político, eu faço. Como cobrar Rauli? Por quê? O doutor Renato, ele não podia estar lá. Ele não atingiu o mínimo para ser eleito. Deveria ter ido à vaga para a coligação, deveria ter anulado e refeito a recontagem. Porque se o Deltan ele foi cassado, que era inelegível, né? Não existe aqui. Se eu votei em alguém que é inelegível... O Podemos está pedindo a vaga, não está? Mas Podemos pediu a vaga. Contabilizaram. Aí esse cara não atingiu o mínimo do coeficiente. Aí se o Podemos pode falar com a estátua, ele pode tudo? Está subjúdice, né? A questão, eu vou explicar o que aconteceu para o pessoal entender. O entendimento legal em relação a esse assunto, eu até falei aqui, junto com o Capês, seria que essa vaga iria para um deputado do PL, porque o Rauli não conseguiu o mínimo do quociente eleitoral, que são 10%, para que ele tivesse direito à vaga. E o TRE do Paraná, inclusive, fez um recálculo para dar a vaga a esse deputado, esse suplente do PL. Acontece que o Podemos ingressou no Supremo Tribunal Federal com uma ação direta de inconstitucionalidade, dizendo que esse dispositivo é inconstitucional. Por quê? Olha a tese. Se o Deltan recebeu mais de 300 mil votos, esses votos seriam excluídos, anulados completamente, ferindo a vontade do eleitor. E aí o Supremo Tribunal Federal firmou maioria já
para entender que faz sentido esse argumento. Então, por isso que o Podemos, embora sem o Deltan, ficou com uma vaga e o Rauli assumiu e não o deputado do PL. Esse é o entendimento do STF, que faz algum sentido, porque não está desperdiçando os votos que foram dados ao Deltan, não está simplesmente rasgando. Esses votos ficam com o partido. Agora, Diego, olha que bacana, porque não pode se desperdiçar os votos em razão de uma decisão ilegal, que é a cassação do Deltan. Eu declaro inconstitucional o dispositivo que diz que o voto tem que ser anulado. É uma bagunça, Olha que sensacional. Dá para entender esse país. Olhando para as explicações aqui do meu colega Renato, eu vejo que não é só para os criminalistas que a vida não está fácil, os eleitoralistas também. Tá ganhando muito dinheiro. Os eleitoralistas também. O Renato está ganhando muito dinheiro. O Renato vai bem na advocacia. Então, mas fama de rico eu não vou negar, não. Tá? Vocês podem falar que eu ganho muito dinheiro, isso é bom. Cuidado. Ele chegando de Porsche aqui. Eu vi. Só vou fazer uma defesa. Popular. Claro. Porsche popular. Subsidiada, o financiamento carnezão, né, Renato? Eu vou fazer uma defesa aqui do Rauli, que, muito embora ele não tenha tido muitos votos, teve pouco mais de 11 mil votos, de forma que o eleitor paranaense deixou muito claro que não queria ele como representante. Ele é um deputado que, se a gente pegar toda a direita que nós temos hoje, ele tem até uma produção legislativa bem interessante. E levando em conta tudo o que acontece em Brasília, né, falar como estátua, eu acho que é o menor dos problemas que o Brasil tem hoje. O Rauli, ele é autor, por exemplo, de uma das PECs que está sendo analisada no grupo de trabalho da reforma tributária. Ele é um grande entusiasta dessa reforma. Acho que ele foi deputado por 6, 7 mandatos, algo assim. Ele é autor da lei do Super Simples. Essa reforma tributária do Raul é uma piada, né? Não, eu não cheguei a ver. Eu sei que uma das PECs que estão em análise... Ele muda a qualidade, mas a alíquota é a mesma. Eu vi que uma das PECs que estão em análise no grupo de trabalho é uma PEC da qual ele é autor. Mas ele também é autor da lei do Super Simples, da MEI e da desoneração das exportações. Então, assim, considerando a produção pífia dos nossos deputados de direita hoje, infelizmente a gente tem que falar isso, a produção legislativa do Rauli é até que razoável. Sim, mas eu vou insistir. A Justiça Eleitoral... Não é fácil voltar com o deputado biônico? A Justiça Eleitoral, eu quero que até o Renato Ribeiro me corrija, por favor. Ela precisa falar isso de retórica. É retórica. É retórica, mas malandrinho. Se eu estiver errado, que ele me corrija. A Justiça Eleitoral precisa priorizar a vontade popular acima de tudo. Na dúvida, deve-se prestigiar o voto popular. Por melhor que seja o deputado do Rauli, eu acredito que seja mesmo, deputado de 7 mandatos, não é um deputado insignificante, irrelevante, o deputado tem um trabalho, senão não seria reeleito. Mas a população do Paraná elegeu por 300 mil votos o Deltan Dallagnol, foi o deputado mais votado do Paraná. E ele perdeu o mandato por uma questão de interpretação subjetiva, com base numa projeção, numa perspectiva de que sindicâncias poderiam virar processos administrativos quando ele pediu a exoneração. Então, essa é uma questão. E aí vem aquele velho ditado que a gente aprende logo no início da faculdade. Aos amigos, as benesses da lei. Aos inimigos, os rigores da lei. Quando a maré está contra... E quando não tem lei, a gente inventa alguma lei. Qualquer interpretação é feita. E, infelizmente, tem sido assim. Foi no caso da Lava Jato também. Muita coisa que era abusiva foi interpretada como não abusiva, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal, que permitiu sim algumas ilegalidades, e agora as mesmas ilegalidades que ele permitiu, depois ele anulou e está virando o seu canhão contra quem ele prestigiava, que era o Sérgio Moro, o Deltan Dallagnol. Então essa instabilidade, essa insegurança jurídica, essa mudança de postura de acordo com a situação, está criando uma insegurança enorme na sociedade e inviabilizando investimentos no país. Sabe o que acontece, gente? Tem uma coisa que chama premissa. Premissa é a base, né? Premissa é a razão. Uma coisa comum. Né? Fala assim, a justiça. A justiça é a situação que está todo mundo em paz, ninguém tem dano, ninguém nada. Aí daqui você tira uma lei, você tira outra lei, você tira outra lei, porque você vê na tua vida alguma coisa que acontece, você tira uma lei. Aí tem esse monte de lei... E a vida é complexa, aí tem os juízes, né, tem o corpo da jurisprudência, mas a jurisprudência ela tem que estar sempre atachada com a lei e a lei tem que estar sendo atachada com o preceito da justiça. O que acontece hoje é que surgem umas leis
que não tem relação nenhuma com o preceito de justiça, e em cima dessa lei que não tem premissa, tem um monte de jurisprudência, às vezes tem uma jurisprudência que não tem nem lei nem justiça, e aí a gente tem umas respostas fáceis. Mas tem a jurisprudência. Mas tem a lei. A gente precisa parar, começar a pensar as coisas. Quando a gente pensa as coisas, a gente fica maluco, porque nada faz sentido. Tudo é interpretativo. Nada faz sentido. Não faz sentido porque tudo é interpretativo. Não existe lei, existe o eu acho. Não, é a interpretação da lei. Mas a gente, nessa desculpa do tudo é interpretativo também, a gente fica arrancando elefante de buraco. Claro, mas é o que eu estou dizendo. Eu acho que o fato de uma busca pessoal ser feita porque o policial observou um comportamento estranho, eu acho que isso aí inviabiliza aquela busca, a busca pessoal e, consequentemente, a prisão. Agora, o que é fundada a suspeita, então? Ele tem que fazer um relatório completo para justificar por que ele vai abordar uma pessoa na rua? Aí você vê também, o Deltan Dallagnol diz a lei da ficha limpa, que qualquer promotor ou juiz que pedir exoneração para disputar uma eleição, enquanto ele ainda responde por um processo administrativo, está inelegível. Quando o Deltan Dallagnol pediu exoneração, ele não tinha nenhum processo administrativo. Então, por que ele foi considerado inelegível? Porque quando ele pediu exoneração, aquela sindicância pode ser que virasse um processo. Então, essa interpretação excessiva está criando uma enorme insegurança. É o que eu acho. Eu acho que isso ultrapassa a interpretação. Tem coisas que não merecem ser Até porque a interpretação vai sempre para o mesmo lado, né? A gente observa que é curioso. Sim, tudo é interpretativo, a lei ela vai mudar a aplicação dela conforme quem estiver sentado no banco dos réus. E isso, infelizmente, tem causado a grande insegurança jurídica, que é um dos piores males do qual o nosso Brasil padece hoje. Enfim, moral da história. Se você for aconselhar o Filipinho, Osmar, uma carreira promissora para ele poder ter o Porsche Popular também, que vai ter o Porsche Popular agora, Mercedão Popular, que vai ser o 1.0. Né? Se você pudesse aconselhar, olha que triste a realidade a nossa. Faça, meu afilhado, primeiro que já, que sacanagem, né? Pensar isso, mas você vai falar para ele assim, vai estudar? Ou você vai falar para ele, eu quero te apresentar um NEM. Mas é verdade. Mas esse muito, recado muito que a sociedade surreal. recebe. O momento que a gente vive hoje é muito surreal, que foi o que eu falei. Eu perdi as esperanças, de verdade, com o direito. Com o direito. De verdade, com a justiça. Porque você vivia num país, a gente já não acreditava nas autoridades, né? Nas autoridades a gente não acreditava. A gente falava, caramba, como é fácil ver político mudar de lado. É só dar uma oferta aqui, outra oferta ali. Hoje a gente vive num país que tem o comando do judiciário e que a gente vê um bando de coisa. Eu tô sempre com vocês, você, Capês, o Renato, que são juristas super estudados, né? Com doutorado, com mestrado. E você principalmente, né, padre? Você afirma que a Constituição foi rasgada. Rebolado. Que o direito não existe. Como que eu vou continuar acreditando que eu vivo num país justo se a justiça não existe? Então, eu entendo muito a falta de esperança do povo, o povo já se entregando, mas é o que eu falo. Só pode melhorar se o povo fizer alguma coisa. Você está querendo convocar? Não estou querendo convocar nada. Agora, o povo não pode ter medo de se manifestar pelo que ele acredita. De forma pacífica, de forma ordeira. O povo não pode ter medo. Porque o que está sendo feito com o Brasil é uma vergonha. A gente vê uma vergonha atrás da outra. E aí a gente não vai fazer nada? Aí dizem, mas nunca vai virar uma Venezuela. Mas nunca vai... Quem disse? Como não? Não dá para prever o futuro. A gente não sabe. Se a própria justiça não está fazendo a justiça, como que a gente pode acreditar que a gente vai viver num país justo? Então, já dizia